E aqui, mano. Melhores momentos, Corinthians 1, Vasco 0. Vamos pro jogo! Quartas de final de Copinha, Corinthians e Vasco, um clássico gigantesco. Só um passa pra semi, você descobre aqui, pro Vasco, que vem agora com o Breno. Tentava o passe mais à frente, aí ele vai fazer um bom duelo aí com o Denner, que tá no detalhe pra você. É um dos jogadores de mais potencial da base do Corinthians, está desde 2019 nos Filhos do Terrão. O Vasco que também não tem o Vanisson, né? Tá suspenso. É desfalque na defesa, o Lincoln completa a defesa junto com o Bruno André. E aí o Orlando Ribeiro passou nas suas orientações. É um duelo até de gerações de técnicos, né? O Orlando Ribeiro, 58 anos, e o Matheus Curopos, 31. Jovem treinador das crias da barreira do Vasco. Aí o Helder. Eu tava observando o Helder jogar, ele tá aqui no meio de campo com a chuteira vermelha, tá pedindo passe agora. Eu falei, caramba, esse cara é classudo, passada larga. E aí eu fui ver uma entrevista dele pro GE. Globo, ele falando que se inspira no Pogba. Aí é o que me pega. Aí é o que, pô, me destrói, acaba comigo, acaba com o meu dia, com a minha semana, com o mês, com o ano todo. Esse tipo de lance aqui pra mim não tem a mínima condição, cara. Tá bem de inspiração. Olha o Dieguinho, desarma legal. Vem o passe mais à frente. É a chance do Corinthians. 6 do primeiro tempo. Pô, não é novidade nenhuma. Sem tirar o mérito do jogador do Corinthians que fez um bonito gol de fora da área, tá? Mas, pô, o chat aí, até os corintianos estão cansados de saber que eu sou vascaíno e, pô, obviamente, eu vou comentar o que me incomoda no Vasco, que é o que eu tenho mais propriedade. Mas a gente vai falar do time do Corinthians. Não é nenhuma novidade pra quem assiste minha live aqui todo dia, que desde que a Copinha começou, todo santo dia eu abro a live e falo: o Vasco é muito frágil defensivamente. 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 O Vasco tem uma defesa muito frágil, porque o Vasco é o quê? Muito frágil defensivamente. Passou do Ceará, né? Quanto foi? 3-2. Pô, fazia, tomava. Não, é verdade. Passou do Flamengo de Guarulhos. Quanto foi? 5-3. Não, o Vasco tá indo bem. 5 gols de Ceará, Flamengo de Guarulhos. Aí começa o jogo aqui contra o Corinthians, um jogo que não tem margem pra erro. Jogar contra time de São Paulo na Copinha. Todo mundo sabe que é o que todo mundo foge. Ninguém quer ter que enfrentar. 5 minutos de jogo. Bola do Vasco. Várias opções de passe. Aqui, ó. Pode fazer o passe aqui. Pode fazer o passe aqui. Ele pode voltar lá no goleiro. Ele pode acertar a cabeça desse torcedor que tá aqui. Ele pode confundir o Bandeirinha com o jogador do Vasco e fazer o passe no pé do Bandeirinha. É o que ele faz. Se inspira no Pogba. Aí, irmão. Pica, tá entendeu? Bem complicado mesmo. Olha o Dieguinho, desarma legal. Vem o passe mais à frente. Agora, falando pelo lado do Corinthians, cara, souberam aproveitar. Moleque tava ligado, desarmou bem, achou o passe. É a chance do e excelente finalização, pô. Que legal! Gol do Corinthians! Festa do bando de louco! Como é ver seu time sendo feito de danada pelo Corinthians até na base, Renato? O Mate SCCP, cara, eu acho que é a mesma sensação que você sentiu quando chegou lá no quarto da tua casa semana passada e a tua namorada tava ficando com seu amigo Igor, entendeu? Eu acho que é dureza. Você ficou triste, eu fiquei triste hoje vendo o Vasco perder. Esse tipo de coisa acontece na vida do cara, mano. Entendeu? Agora, é passar por cima das adversidades. Isso aí não define a pessoa que você é. Assim como o Vasco ter perdido, não define a pessoa que eu sou, tá ligado? A gente tem que superar as adversidades da vida, mano. Você é uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa. Esses fatores externos não podem diminuir a gente, entendeu? Não podem. Aqui na minha live eu não vou deixar ninguém do chat ser diminuído. Eu já falo logo, eu falo logo. No Bruno José Daniel, aos 6 minutos do primeiro tempo, Gui Negão, ele ainda não tinha marcado na Copinha, a jogada começa com o Dieguinho, serviu, Gui Negão, bateu cruzado, rasteira na bochecha da rede, Gui Negão, guardou o gol para a hora mais importante, quartas de final, contra o Vasco, valendo o Pô, tá bom de replay também, ô Casé TV. Antecipação do lateral do Vasco, Zucarello tenta brigar por ela, o Denner protege e ela se perde em linha lateral. Mas o Corinthians tem achado... Faz o passe para Gui Negão, girou no pivô, passa do primeiro, protegeu, faz a abertura lá no lado direito com o Gabriel Caipira. Se apresenta já pedindo o Dieguinho, ele prefere por dentro. Girou, bonito, Vitor Dourado. Abertura, Dieguinho, rabiscou, tira o primeiro, Dieguinho pra fora! As oportunidades, a Fiat tá com a boa para você que curte um carro híbrido. Chegaram os novos Fiat R$19,90, meu jovem. Pois é, o Folha falou, tá tão barato que tá na minha conta mesmo. Já tá chegando já aqui o iFood pro Folha para ele aproveitar. Vai chegar no intervalo, pode mandar.
Olha o Guinegão, roubou, com fome de bola, Guinegão! Muito bom goleiro, Felipe Gabriel. Tá aí um dos destaques do Vasco na Copinha. Ele, pô, é uma parada que dá pra gente tirar de positivo do Vasco na competição. Tem muito futuro. Pô, goleiro novo, muito alto. Pô, psicológico bom. Dá pra ver por tudo que ele passou nessa Copinha e ele conseguiu manter um nível de atuação lá em cima. Só ele mesmo? Pior que eu achei que não, pô. Mano, eu não tô puto com a Copinha do Vasco não, cara. Aliás, eu achava que a Copinha do Vasco seria muito, muito, muito abaixo, principalmente se você olhar a fase de grupo, que o Vasco passa na fase de grupo com 3 pontos sem ganhar de ninguém. Felipe Gabriel! Quase o Corinthians faz o segundo. Ele roubou do Bruno André, ficou frente a frente, defesaça de Felipe Gabriel. Escanteio pro Corinthians, Dieguinho levantou fechado, Felipe Gabriel. Em sobra ainda, a batida de longe. Subiu demais o chute do Denner. Mas teve desvio. O Vasco conseguiu equilibrar. Toda a defesa do Corinthians faz linha na risca da grande área. Vem Zuccarello, levantou lá no meio. A bola desviada, tem sobra ainda. Ramon dividiu e ganhou. Tocou mais atrás, bateu de longe. O goleiro do Corinthians encaixou, filho. Tranquilo aqui, ó. Parece que tá com cola. Aue! Valeu, Luísa. Obrigado pelo sub aí. Encaixa sem Amassagem. rebote o goleiro do Corinthians. Olha como pegou bonito demais nessa bola o Breno. Levando o perigo. Ô Ju, só pra confirmar. Ô Razan, só pra confirmar, os pendurados são muitos, né? Pelo lado. Não é canhoto e joga com o pé invertido. Traz pra dentro. Dieguinho, passou, Dieguinho! Misericórdia. Cazé TV! Deus abençoe. Esporte e entretenimento Que é pra isso? você. Bora bater 200 mil likes? Ah, bora. Será que dá, Folha? Aí você tá confiando muito, mas estamos falando da torcida do Corinthians e do Vasco. Dá pra confiar. E, pô, outro ponto positivo. Pô, o Zuccarello, mano, tá ligado? Pô, o Zuccarello mais uma vez conseguiu se destacar. Hoje mesmo com a derrota do Vasco, no último jogo ele fez 2 gols, deu assistência. Contra o Ceará ele já veio bem. Ele fez uma excelente copinha, mano. Pouca coisa. Não é? Olha o lançamento do Helder, é muito bom. Escapa o Vasco. Trabalha Breno. Vem levantamento pra grande área. Maxwell Bolão. escorou, ajeitou. Que beleza! A batida, Cauê. Poxa, o chute saiu fraco no meio do Só que gol. bola escorada bonita do Maxwell. E o Ramon chegou batendo na cara da bola. O Vasco assusta e quase consegue. O Vasco vem o protagonismo ofensivo do jogo, basicamente tem sido do Vasco. Falta marcada nessa chegada do Vitor Dourado. A gente fala isso em termos de construção. O Vasco constrói mais as suas jogadas. Por que a falta tá nos melhores momentos, cara? O Corinthians chegou sim, mas muito em erros do Vasco. Pô, podia começar daí, O ó. Maxwell escapou legal, passa do primeiro. Boa bola. Faz bom passe, André, de longe, ajeita André. Calma, Com desvio. jogador, calma, Caiu pra fazer a jogador. defesa, Cauê. Calma, jogador. Falta perigosa. Helder posicionado. Será que ele bate direto ou cruza? Vem levantamento, cruzou o Helder pra grande área, cabeçada, Cauê! Precisa de mais que isso pra fazer gol no Corinthians, né, mano? Tipo, o goleiro do Corinthians tem demonstrado ao longo dessa copinha aí que é um goleiro muito bom, muito seguro. Precisa acertar um chute muito próximo, que você tá muito próximo do gol, ou que você, pô, tira muito do goleiro, bate com força, porque desse jeito, mano, ele vai encaixar toda, vai dominar no peito, vai ganhar 2 minutos deitado no chão ainda. Entendeu? Faz a ponte sem dar rebote. Confusão geral por E vem ali. Zuccarello. Zuccarello tomou. Sem falta para arbitragem. Zuccarello faz o passe. E vem o Vasco. Perna direita, batida, Cauê. Encaixar todos. Sem dar rebote. Mas agora, pô, falando sério, pô, eu tuitei lá, falando sobre essa eliminação do Vasco. A real é que a copinha do Vasco foi honesta e os moleques foram além do que se imaginava. Meu desejo é só que na próxima a diretoria leve o torneio um pouco mais a sério. Ficou nítido que dava pra ir mais longe, apesar de ter caído pra um Corinthians enjoado. E as respostas se dividiram em não merecia perder e esse Corinthians não é enjoado. Cara, eu vou ser, assim, o mais objetivo possível. Primeiro, na minha visão, esse não merecia perder não faz tanto sentido. Não merecia perder por quê? Porque, pô, ficou com a bola mais tempo, foi pro ataque? Eu não sei se isso é não merecer perder. Pra mim, se você sabe que a sua defesa é frágil, você insiste em manter essa defesa, tendo outros jogadores com idade pra jogar a copinha e você prefere não levar. E aí o time toma 2 do Ceará e poderia ter sido mais, toma 3 do Flamengo de Guarulhos e poderia ter sido mais, toma um gol de falha do Corinthians e depois quase entrega
outro gol em outra falha pro Corinthians. Pra mim, esses fatores fazem sim um time merecer perder. Por quê? Você tem um problema, você tem a solução pro problema e prefere ignorar, e você mantém tudo do jeito que tá e fica esperando que tudo mude num piscar de olhos. Então, pra mim, o Vasco merecia perder porque foi incompetente num setor que o Corinthians não foi incompetente. Segundo ponto, o Corinthians não é enjoado. Cara, na minha visão, você pegar qualquer time de São Paulo na Copinha é chato e é enjoado. Principalmente quando se trata dos grandes. Ah, mas pô, hoje o Palmeiras foi eliminado, por exemplo. Beleza, o Palmeiras foi eliminado, mas o Grêmio pegou um Palmeiras que era enjoado. O São Paulo é um time enjoado. O Santos rodou cedo, normalmente é um time enjoado. Esses times de São Paulo na Copinha são complicados de pegar. E aqui, mano, pô, se o pessoal quiser ficar chateado, mano, pode ficar chateado, mas isso é uma visão que eu tenho e vejo que muitas pessoas de São Paulo admitem essa parada. Pô, todos os times que vão jogar a Copinha, e isso pra mim não se justifica pelo nome da competição, porque, enfim, todos os times que vão pra lá mereciam disputar a competição de forma igualitária, mas todos os times acabam pegando campos ruins e horários ruins durante a competição inteira e só vão jogar num campo legal, com uma iluminação legal, num horário legal, depois que pegam os times de São Paulo que estão jogando assim a competição toda. Então, cara, eu sempre vou achar mais difícil pegar times de São Paulo na Copa São Paulo, tá ligado? Eu sempre vou preferir pegar um time do Sul, pegar um time de Minas, pegar um time de qualquer outro lugar do que pegar os times de São Paulo. Tanto que se você for ver historicamente dentro da competição, os times de São Paulo, além de serem fortes, porque as bases de São Paulo são fortes, eles têm um retrospecto dentro da Copinha historicamente muito positivo, tá ligado? Você vê a quantidade de títulos dos times de São Paulo, você percebe que os caras estão acostumados a chegar sempre longe, a serem times muito difíceis de serem batidos. Então, porra, ontem na live eu falei que eu imaginava que o Corinthians fosse favorito e fosse se classificar, mas ao mesmo tempo, pô, eu consigo tirar aspectos positivos da participação do Vasco, porque o Vasco fez, pô, uma fase de grupos horrorosa. Eu vi uma matéria que mostra que a média de idade do Vasco na Copinha é uma das menores. A Copinha desse ano, até 21 anos você poderia estar disputando. A média de idade do Vasco era 17,7. Não chegava nem a ser 18 anos. E isso nessa idade faz muita diferença. E sei que vários outros times estão assim também, tá? Não é uma exclusividade do Vasco. Mas eu esperava que fosse eliminado na fase de grupo, depois daquele começo horroroso. Tanto que tiveram times que foram eliminados com 4 pontos, times que foram eliminados com 5 pontos, times que foram eliminados com 6 pontos, e o Vasco com 3 pontos passou de fase. Aí chegou na segunda fase, se classificou. Na terceira fase, se classificou. Nas oitavas, se classificou. O time foi avançando e acabou indo longe. Se você parar pra ver, por exemplo, Flamengo, Fluminense e Botafogo rodaram antes do Vasco. O Vasco foi o único time carioca a chegar nas quartas. Então, pô, eu não vou ficar jogando os moleques na fogueira aqui, não. Aliás, pô, tem alguns pontos a se destacar. Eu acho que o Juninho, foi bem. O Elder foi bem. O Zucarello, pô, eu conversei muito com o Zucarello hoje, antes do jogo, pô, sobre como é louco, tá ligado? Tudo que vem acontecendo na vida dele. Pô, a gente tava vendo a nossa conversa na DM do Instagram quando ele tava saindo do esporte e vindo pro Vasco. Eu falei ontem na live aqui que, pô, eu conversei com ele quando as primeiras notícias saíram. Eu falei, pô, mulher, cara, tipo assim, é muito bizarro pensar que eu não vou saber exatamente quanto tempo atrás, mas um tempo atrás ele tava, pô, saindo do esporte, numa negociação ali que era meio difícil e vindo pro Vasco com o pessoal assim, com uma expectativa, mas também sem saber até onde era uma negociação que valia a pena, e agora ele, pô, termina uma copinha aí, até então ele ainda tava vivo na copinha, né, quando eu falei com ele hoje à tarde, mas, pô, termina uma copinha como principal destaque do Vasco, que foi até as quartas de final e saiu num 1-0 disputado com o Corinthians, pô, com o valor de passe dele fazendo assim, subindo consideravelmente, e, porra, saiu a notícia hoje que o Vasco tem 50% dele, né, é 50% do Vasco, 50% do Sport, só que o Vasco, por contrato, pode comprar mais 20% dele e ficar com 70%, que é uma porcentagem, pô, padrão, por 500 mil. Então, pô, tá de graça para um time de Série A pagar 500 mil hoje, até para os times que devem mais, é um valor tranquilo de se pagar. Então, cara, o Vasco deve fazer essa aquisição, e o Zucarello hoje, pô, já é um grande ativo da base do Vasco, com potencial para estar jogando no profissional e, pô, sendo uma venda que vai render muito, muito, muito mais dinheiro que o Vasco gastou na contratação. Então, cara, pô, tô satisfeito.
Teve o surgimento do Felipe Gabriel, o Euder, o Juninho, como eu falei, tiveram alguns jogadores que se destacaram, outros nem tanto, mas é isso. Agora, para falar sobre os outros times que ficaram e seguem vivos na competição, agora funilou, né? Amanhã a gente tem a primeira semifinal entre Criciúma e São Paulo. Claro, o São Paulo favorito, né? Até por estar jogando em casa. Mas o Criciúma, mano, é um time que eu acho que, além de ter a simpatia de grande parte do Brasil, porque muita gente gosta do Criciúma, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que quando o Criciúma tá jogando e o jogo não é contra o Vasco, eu tendo a torcer pro Criciúma e pode surpreender e chegar a uma final de copinha, né? Quem diria? Mas o São Paulo eu colocaria aí um pouco favorito, sim, ok? E na quarta-feira, amanhã, leia-se terça-feira, porque já passou de meia-noite, tá? E na quarta-feira a gente tem o Grêmio, esse bom time do Grêmio que eliminou hoje o Palmeiras, enfrentando o Corinthians. O Corinthians também jogando em casa, assim como o São Paulo, que eu falei, vai ter ali sua torcida lotando o estádio e tal. Só que eu já acho que é um jogo mais equilibrado que o Criciúma e São Paulo. Eu não duvidaria nada se esse Grêmio tirasse o Corinthians e, acho que a torcida do Corinthians vai até ficar, meio pá comigo se pá, mas eu não acho que esse seja o melhor Corinthians dos últimos Corinthians que eu vi na Copinha. Eu já vi alguns times do Corinthians bem melhores que esse, e eu acho que esse tá indo muito, na disposição dos jogadores também, no apoio da torcida, mas eu não tenho conseguido ver um brilhantismo muito grande dos jogadores do Corinthians, como eu já vi alguns, se destacando legal em copinhas recentes, em copinhas que o Corinthians, bateu na trave ou foi campeão, mas tá aí, você joga no Corinthians, você tá numa semifinal de copinha, você vai jogar com o estádio lotado, tu já chegou até aqui, tu tem chance de título, tu vai botar até o final, por isso, até a torcida do Corinthians concordou aí no chat, então, tranquilo, então, são 2 jogos aí que a gente vai estar acompanhando, comentando, falando sobre, ok?